Você provavelmente já teve uma gripe ou uma dor de garganta e precisou ficar de cama. E muitas doenças comuns nos afetam no nosso dia a dia ou de pessoas próximas. Mas você sabe realmente o que elas são ou como você pode prevenir elas? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar as doenças mais comuns, a sua transmissão e como você pode se prevenir dela. Então, a gripe é causada pelo vírus influenza e a sua transmissão normalmente ocorre pelas gotículas, expelidas pela tosse, espirro ou fala de uma pessoa contaminada, além do contato com superfícies contaminadas também. E alguns dos sintomas mais comuns são a febre alta, dor de cabeça, cansaço extremo, dores musculares, tosse, dor de garganta e coriza. E para uma possível prevenção, você pode ser vacinado, lavar as mãos com frequência, tomar cuidado com a sua higiene e, claro, evitar o contato com pessoas doentes. E um possível tratamento dessa doença é o repouso, hidratação e, claro, existem alguns medicamentos que aliviam os sintomas. E em alguns casos, os médicos podem prescrever alguns antivirais. E uma curiosidade interessante é que o vírus da gripe pode sofrer mutações rapidamente. Por isso que a vacina da gripe é ajustada todos os anos. O resfriado comum é causado por mais de 200 tipos de vírus, sendo o rinovírus o mais comum. E essa condição normalmente é transmitida pelas gotículas, por espirro, tosse, a partir do contato físico com pessoas infectadas. E alguns dos possíveis sintomas é a coriza, espirro, tosse, febre, congestão nasal, mas geralmente não causa febre alta. Lembrando que o resfriado é bem menos grave do que a gripe. E uma principal diferença é que a gripe pode matar e um resfriado não, normalmente. E para uma possível prevenção, é higienizar as mãos regularmente, evitar tocar o rosto e evitar ambientes fechados com muitas pessoas juntas. E para um possível tratamento, não há uma cura específica, mas é importante se alimentar bem, descansar e se hidratar. E claro, existem alguns medicamentos que podem ser usados para aliviar os sintomas, como por exemplo, aqueles coisinhas que você coloca dentro do nariz para aliviar a congestão nasal. E por curiosidade, os adultos em média têm de 2 a 3 resfriados por ano. A amigdalite normalmente é causada por uma infecção viral ou bacteriana, geralmente por Streptococcus. E a sua principal transmissão é pelas gotículas de saliva expelidas pela tosse, espirros ou fala muito próxima de uma conversa com uma pessoa infectada, é claro. Além do compartimento de alimentos ou de utensílios com a pessoa contaminada, também pode transmitir. E sendo alguns dos sintomas, a dor de garganta, dificuldade para engolir, febre e inchaço das amígdalas. E para se prevenir dessa doença, você pode buscar ter uma boa higiene e evitar compartilhar alimentos ou bebidas com pessoas infectadas ou doentes. E para um possível tratamento, no caso de infecção bacteriana, pode ser usado alguns antibióticos. E no caso viral, repouso e medicamentos para aliviar os sintomas. E para a curiosidade rápida da vez, em alguns casos crônicos, pode ser necessária a remoção cirúrgica das amígdalas. A sinusite normalmente é causada por uma infecção viral, bacteriana ou fúngica dos seus seios nasais. E a transmissão dessa doença normalmente ocorre após um resfriado ou uma alergia que inflama as passagens nasais, e o que cria um ambiente propício para infecções. E alguns dos possíveis sintomas são dor facial, congestão nasal, dor de cabeça e secreção nasal espessa. E para se prevenir dessa doença, é recomendado você evitar ter gripes e resfriados. E também, sempre que possível, manter o nariz limpo com soro fisiológico. E alguns possíveis tratamentos são os antibióticos, se for uma infecção bacteriana, descongestionantes, analgésicos e, em alguns casos, cirurgia. E por curiosidade, pessoas com alergia têm uma maior probabilidade a desenvolver sinusite crônica.
A bronquite normalmente é causada por uma infecção viral ou uma exposição a substâncias irritantes, como fumaça de cigarro. E a transmissão da bronquite pode ocorrer como um resfriado comum, se espalhando pelas gotículas de saliva ou superfícies contaminadas. E alguns dos possíveis sintomas são febre leve, falta de ar, tosse persistente, produção de muco, cansaço e falta de ar. E para uma possível prevenção da bronquite, você pode evitar a exposição à fumaça e poluentes, lavar as mãos constantemente e tomar a vacina da gripe. E para um possível tratamento, você pode beber bastante água, talvez a partir de um médico profissional, usar medicamentos para aliviar a tosse e, em casos mais graves, também com uma orientação médica, antibióticos ou broncodilatadores. E por curiosidade, a bronquite pode ser aguda ou crônica, e a forma crônica está muitas vezes associada ao tabagismo. A gastroenterite ou virose intestinal pode ser causada por uma infecção viral, pelo rotavírus, norovírus, ou bacteriana, pelo E. coli, salmonella ou até parasitária. E possíveis jeitos de se transmitir essa doença é com o consumo de alimentos ou água contaminada, o contato direto com uma pessoa infectada ou com superfícies contaminadas. E alguns possíveis sintomas são o vômito, diarreia, dor de cabeça, dor abdominal e febre. E para se prevenir dessa doença, você pode higienizar bem as mãos, tomar cuidado ao lavar bem e cozinhar bem os alimentos antes de comer, ver se você está tomando uma água potável e se hidratar bem. E alguns possíveis tratamentos é a hidratação oral a partir de um soro caseiro ou comprado, achado principalmente em farmácias. Pode também ser recomendado o repouso e, em casos graves, a hospitalização para reposição de líquidos, que inclusive ajuda bastante. Inclusive, uma coisa bônus é que Gatorade não é recomendado para tratar diarreia, e tem algumas pessoas que já recomendaram. E eu descobri isso de uma maneira não muito boa. Já para esportes, o Gatorade é outra coisa, ajuda bastante. E por curiosidade, a gastroenterite é uma das principais causas de mortalidade infantil em países subdesenvolvidos, devido à desidratação. A principal causa da conjuntivite é uma infecção viral, bacteriana ou uma alergia, sendo uma possível transmissão o contato direto com secreções oculares de uma pessoa infectada ou com objetos contaminados. E alguns dos possíveis sintomas é um vermelhidão nos olhos, coceira, secreção e sensibilidade à luz. E um jeito de se prevenir é lavar as mãos corretamente, tomar cuidado ao levar as mãos e ficar coçando os olhos toda hora, e evitar objetos de origem desconhecida ou que muitas pessoas ficam pegando. E também evitar compartilhar objetos pessoais, como toalhas e maquiagem. E um possível tratamento é o uso de colírios, compressas frias e, em caso de infecção bacteriana, antibióticos. E por curiosidade, a conjuntivite é altamente contagiosa, podendo se espalhar rapidamente em escolas e em outros ambientes fechados. A otite, ou chamada também de infecção de ouvido, pode ser causada por uma infecção bacteriana ou viral no ouvido médio, geralmente após resfriados ou gripes, quando o seu corpo está mais debilitado. E essa doença não é diretamente transmissível, mas infecções respiratórias podem levar a otite se espalhar por gotículas respiratórias. E alguns possíveis sintomas são a perda de audição temporária, dor de ouvido intensa, febre, e uma possível prevenção é manter as vias nasais limpas e secar bem os ouvidos após o banho. E para o tratamento pode ser usado alguns antibióticos para casos bacterianos, analgésicos para dor e, em casos específicos, com a supervisão de um médico, drenagem de líquidos. E por curiosidade, as crianças são mais sensíveis à otite devido à anatomia do canal auditivo e pelo sistema imunológico ainda estar em desenvolvimento. A dermatite atópica, ou também chamada de eczema, pode ser causada pela inflamação crônica da pele, mas também é muitas vezes associada a fatores genéticos e ambientais.
E mesmo que essa doença não seja diretamente contagiosa, ela pode ser desencadeada por alérgenos e fatores irritantes. E alguns dos possíveis sintomas é uma coceira intensa, vermelhidão e descamação da pele e lesões. E para se prevenir, é recomendado você evitar as coisas que irritam a sua pele, como possíveis sabões fortes e temperaturas extremas, e manter a pele hidratada e bonitinha. E alguns possíveis tratamentos são os hidratantes, medicamentos tópicos e, em casos graves, com a supervisão de um médico profissional, imunossupressores. Porque afinal, pensa, tomar algo que diminui o seu sistema imunológico, se não for bem observado, pode ser bem perigoso. A dermatite atópica é frequentemente vista em crianças e, em muitos casos, melhora com a idade. A cistite, ou infecção urinária, tem como principal causa a infecção bacteriana, normalmente pela Escherichia coli, em que a transmissão frequente é pela bactéria transferida do trato intestinal para a bexiga, e não é diretamente contagiosa entre as pessoas. E alguns dos possíveis sintomas dessa doença é a dor ao urinar, urgência em urinar e urina turva ou com sangue. E para se prevenir dessa doença, você pode tomar bastante água, urinar após as relações sexuais e manter uma boa higiene pessoal. E alguns possíveis tratamentos são os antibióticos prescritos por um médico e o aumento da ingestão de líquidos. E por curiosidade, as mulheres têm uma maior chance de desenvolver uma infecção urinária devido à anatomia feminina, em que a uretra feminina é mais curta do que a masculina, o que facilita a entrada de bactérias na bexiga. E lembrando que mesmo que todas essas doenças sejam comuns, cada corpo pode reagir de uma maneira diferente, porque afinal são corpos diferentes, circunstâncias diferentes e organismos diferentes. E caso você viu algum sinal diferente, ou suspeita de alguma coisa, ou simplesmente algo estranho ou fora do normal, consulte um médico profissional. Até rimou. E também, esse vídeo deu um trabalhão para fazer, mas isso é só uma parte do que eu posso te ensinar. Caso tenha interesse, eu possivelmente deixei um material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!